Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Mais uma vez o Senhor nos concede uma rica e preciosa oportunidade de podermos nos achegar aqui nesse local, nos assentarmos ao redor da mesa do Senhor, para poder então fazer memória daquele sacrifício vivo e verdadeiro que somente Ele poderia efetuar por nós. Amém. Esse sacrifício que nos dá vida, esse sacrifício que, como orou o nosso irmão, perdoa a multidão dos nossos pecados. Um sacrifício onde está evidenciado o amor tão grandioso que Ele tem por cada um de nós. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Que o Espírito Santo nessa manhã possa então conduzir a cada um de nós a adorar e bendizer esse Senhor que é totalmente digno do nosso louvor, da nossa adoração. É digno de que nós realmente o engrandecemos, porque um dia Ele se humilhou e veio até essa terra para buscar e salvar cada um de nós. Amém? Vamos ter mais um tempo de oração, consagrar esse tempo ao Senhor, pedir para que Ele nos conduza. Bendizemos, amado Senhor, o Teu nome santo. Senhor, nós somos de fato tão gratos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade, por essa grandiosa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. Senhor, esse é um tempo que é totalmente Teu, Senhor. É um tempo para glorificar o Teu nome, para Te bendizer, porque o Senhor é aquele que é digno, Senhor. O Senhor é aquele que, o Senhor é aquele que desceu dos céus e veio até essa terra, Senhor. Se humilhou, se fez como homem e foi até aquela cruz, Senhor, para nos buscar, para nos salvar, para nos dar vida. Senhor, sem Ti nós estávamos sem esperança, mas o Senhor entrou na nossa história, mudou o curso dela e nos deu esperança. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Glorificado Tu sejas nessa manhã. Nos conduza pelo Espírito Santo que está em nós e entre nós e que passeia aqui no meio do Teu povo. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Amém. Irmãos, essa então é a nossa última reunião do ano de 2024. E quando eu pensava nisso, me veio ao coração aquilo que o irmão Abílio, ele sempre nos diz, né? Menos um ano. Menos um ano para que nós possamos então nos encontrar com o nosso Salvador. E é tão maravilhoso, irmãos, e quando a gente pensa dessa forma, a gente chega a mais uma conclusão de que falta pouco. Falta pouco para que o nosso Senhor volte para nos buscar. Falta pouco para que Ele realmente volte para nos buscar e nos dê a honra de nos assentarmos junto com Ele naquela mesa que Ele está nos preparando. Mas enquanto essa preciosa promessa ela não se cumpre, nós temos também a honra de estarmos aqui nesta manhã diante dessa mesa, para participar desse momento, essa mesa que é um antigozo daquela mesa que nos espera. Então que o Espírito Santo realmente nos conduza nessa manhã a adorar o nosso Senhor, pois foi através do sangue dele, o sangue santo dele, é que nós podemos nos achegar aqui. É esse sangue que nos capacita, é esse sangue que nos dá essa preciosa possibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra aqui em Isaías, capítulo 40, verso 31. Isaías 40, verso 31. A palavra do Senhor ela vai nos dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quero ler de novo com os meus irmãos e peço que os irmãos guardem a princípio essa palavra no coração.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então guarde essa palavra no coração, logo mais nós vamos utilizá-las. Amados irmãos, como eu disse, mais um ano chega ao fim. E é comum nesse tempo nós fazermos uma certa reflexão, olharmos para trás, para o ano que se passou e avaliar o caminho que nós percorremos. E quando nós fazemos isso, nós podemos enxergar na nossa trajetória, na nossa caminhada, erros e acertos. Mas uma coisa é certa, e creio que ninguém que está aqui nessa sala, nessa manhã, vai discordar do que eu vou dizer. E quando fazemos essa análise, uma frase que salta ao meu coração, inclusive a irmã Isabel orou isso aqui, é aquela frase que está em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, onde Samuel, então, diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Os irmãos vão se lembrar desse texto muito precioso da palavra. Diz que Israel estava sobre o jugo dos filisteus, haviam perdido a arca da aliança, haviam perdido várias batalhas, mas houve um lamento ali no meio do povo de Israel. Então o Senhor levantou Samuel para dizer para os israelitas, para que eles abandonassem toda a espécie de deuses que havia no meio deles e pudessem servir então somente ao Senhor. E assim eles fizeram. E quando eles fizeram dessa forma, eles podem ver então o agir do soberano e verdadeiro Senhor no meio deles. Houve uma outra batalha, aonde o Senhor confundiu os filisteus com trovões. Então o povo israelita prevaleceu sobre aquele povo. Então Samuel pega uma pedra, coloca entre Mispa e Sem, chama aquela pedra de Ebenezer, pedra de ajuda, e diz isso que eu disse para os irmãos: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão, eu não sei pelo que você passou nesse ano, quais foram as batalhas que você enfrentou, mas uma coisa é certa: independente dos resultados dessas batalhas, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nele nós temos esperança e de fato podemos dizer como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque se chegamos aqui, irmãos, certamente não é pela nossa própria força, não é pela força do nosso braço, mas sim pela misericórdia e pela graça do Senhor. Ou você pensa que chegou até aqui porque você é forte, porque você tem alguma coisa boa? De maneira nenhuma. É porque a graça do Senhor te sustentou todo o tempo. E quando nós olhamos, sim, para trás, eu creio que individualmente e coletivamente nós podemos sim dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E pode ser que tenha alguém aqui nessa manhã que ainda esteja passando por algum problema, por alguma dificuldade, enfrentando alguma batalha. Esteja andando então no vale da sombra da morte. Mas se lembre também, irmãos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A provisão já nos foi feita. E a provisão perfeita é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Querem mais do que isso? De maneira nenhuma. O Senhor é perfeito, é verdadeiro, e é a nossa verdadeira provisão para qualquer coisa que nós podemos enfrentar. Então até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele é misericordioso e continuará a nos ajudar. E quando nós olhamos para o mundo aí de maneira geral, é possível observar que também existe no meio deles uma reflexão sobre o ano que passou. E com ela também há uma projeção do ano que vai se iniciar. As pessoas analisam as suas vidas normalmente e esperam que o ano próximo seja diferente desse ano que está finalizando. É muito comum você escutar das pessoas pedindo por paz, amor, saúde, prosperidade. Aqui eu coloquei os mais comuns dos pedidos entre eles. E são pedidos legítimos. A princípio não há nada de errado com esses pedidos. Mas, irmãos, inclusive você vê aí alguns, os mais supersticiosos, que acabam usando roupas de determinadas cores, porque pensam que com isso vai surtir algum efeito. Irmãos, pura crendice, que o Senhor nos livre disso. Não é cor de roupa que vai fazer qualquer coisa. Mas, irmãos,
tudo isso que essas pessoas pedem, paz, amor, saúde, prosperidade, fora do Senhor Jesus Cristo, afastado do Senhor Jesus Cristo, não passa de uma ilusão momentânea e passageira. É algo mundano. Mas como é lindo nós, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como é maravilhoso nós olharmos para o Senhor, olharmos para a obra que Ele realizou em nosso favor e sabermos que tudo isso já nos foi provisionado na pessoa dEle. Nós temos paz, amor, saúde e prosperidade na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o desejo do meu coração é que nessa manhã nós possamos ver alguns textos, eu só vou citar para os irmãos, não quero que os irmãos abram, depois os irmãos podem fazer isso na casa de vocês, mas que nós possamos ver na obra do Senhor todas essas coisas que eu citei agora. Então que o Senhor nos ajude e nos conduza. Então o primeiro item que eu citei foi a paz. A paz que as pessoas desse mundo buscam é aquela paz que diz respeito apenas a uma relação tranquila entre eles. Uma relação onde não existe um problema, onde não existe violência e etc. Essa é a definição que o dicionário traz. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele nos concede uma paz que vai muito além dessas questões. É uma paz com Deus. Enquanto nós estávamos afastados do Senhor, vivendo da nossa maneira, do nosso jeito, longe dele, em pecado, nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, por conta desse nosso pecado que fazia separação. Mas o Senhor Jesus veio com a sua obra e nos concedeu essa paz com Deus. E alguns textos que eu separei aqui referente a isso, por exemplo, Romanos capítulo 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto, e esse texto eu acho assim, ele muito lindo. Na semana passada o nosso irmão trouxe aqui uma meditação acerca do nosso Senhor Jesus Cristo como a centralidade da doutrina do Natal. Usou o texto de Mateus capítulo 2, mas lá em Lucas, também falando a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus, tem uma passagem também maravilhosa, que fala dos pastores de Belém. Diz que quando o Senhor nasceu, apareceu um anjo àqueles pastores, eles ficaram a princípio com medo, e o anjo diz: olha, se acalme, eu vim trazer boas notícias. E tem um versículo lá que vai falar que juntou-se uma multidão de anjos, uma multidão de exército de anjos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, e o versículo 14 vai dizer assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então o Senhor Jesus, Ele veio trazer sim paz na terra para aqueles que o recebem. Essa é a boa notícia. Filipenses no capítulo 4, versículo 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, que diferença, não é mesmo? Da paz que o mundo busca e da paz que nós obtemos no Senhor Jesus. Uma paz que de fato excede todo entendimento. E essa paz, se nós estivermos alicerçados com o Senhor, eu creio, irmãos, que nós podemos passar por qualquer situação, por qualquer dificuldade, que essa paz ela não vai ser abalada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque nós sabemos que a nossa história, que o nosso caminho, que o nosso eu está na mão furada desse Senhor Todo-Poderoso, que governa o universo, que está sentado no mais alto e sublime trono. Então essa é a paz que nós obtemos no Senhor Jesus, uma paz que de fato excede todo entendimento. O segundo item que eu citei para os irmãos foi o amor. O amor que o mundo busca é um amor que está relacionado a um companheiro, está relacionado a um filho. Irmãos, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é sim importante. E o nosso Senhor, Ele deseja que nós amemos os nossos, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos.
Mas quando nós colocamos esse amor em comparação com o amor do Senhor, em detrimento com o amor do Senhor por nós, irmãos, não há nem comparação. Não há como nós fazermos uma comparação entre o amor do Senhor e o amor que nós temos pelos nossos. O amor do Senhor é muito grandioso. Irmãos, pense comigo. Um Senhor soberano que criou todas as coisas. Aquele que é poderoso e podia, de fato, não ter vindo a essa terra. Irmãos, eu tenho comigo que o Senhor podia resolver o problema de maneira muito simples. Ele podia acabar com tudo e pronto, o problema estava resolvido. Mas Ele não é assim, o amor dele é grandioso demais. Ele olhou para cada um de nós e nos considerou. Então isso impulsionou Ele a descer até essa terra e ir até uma cruz por amor de cada um de nós. E os textos que eu separei para justificar esse amor, 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Efésios 5,2 diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 3,19 diz também: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Esse é o amor do Senhor. E é tão lindo também olhar, pensar na verdade que quando nós consideramos esse amor tão grandioso e amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, aí o meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos ou pelos maridos, ele vai ser melhor e vai ser maior. Irmãos, que diferença, não é mesmo? Do amor que nós temos em Cristo. É um amor que supre todas as nossas necessidades. Sabe, aquele vazio é suprido por esse amor. Não há necessidade de mais nada. E quando eu tenho esse amor e amo o Senhor, eu posso amar os meus ainda mais. Que bênção é essa obra que o Senhor nos preparou, essa obra que o Senhor fez em nosso favor. O terceiro item daquela lista é saúde. É importante ter saúde, nós também desejamos ter saúde. Mas quando nós olhamos para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, quantos Ele não curou com o seu poder? A palavra está recheada de exemplos, onde o Senhor fez milagres, restaurou a saúde a muitos. E ainda hoje, irmãos, a gente consegue enxergar a mão do Senhor poderosa agindo sobre as nossas vidas. Ele é aquele que nos concede saúde. Ele é aquele que tem esse poder grandioso para nos conceder saúde. E eu separei aqui alguns versículos, todos eles muito conhecidos, né? Isaías 53:4 vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Salmo 103, no versículo 3, diz assim: Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Irmãos, é lógico que a gente vai ficar doente há algum tempo, mas nós sabemos em quem nós podemos confiar e sabemos também que todas as coisas que Ele faz têm um propósito. E nós vamos também morrer porque é comum a todos os homens. Mas nós temos uma esperança diferente de todos os homens, porque o nosso Senhor diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. O nosso Senhor é esse que nos concede e é poderoso para nos dar saúde, ainda mais, muito melhor do que essa que os homens pedem. E o quarto item que eu citei para os irmãos diz respeito à prosperidade. Irmãos, prosperidade para nós não quer dizer a respeito de cifras ou de saldo bancário. Isso aí é o mundo que busca. A gente não deve ter o nosso foco nessas coisas. Para nós, prosperidade tem muito mais a ver com contentamento. Porque quando nós estamos contentes e felizes com aquilo que o Senhor nos dá, então nós somos prósperos. O texto que eu gosto muito da palavra e separei ele aqui é aquele que Paulo
lá em Filipenses, a partir do versículo 4, vai dizer assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também a ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Essa parte eu gosto muito, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Outra versão vai dizer assim: eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Contentamento. Não tem a ver com cifras, não tem a ver com saldo bancário. É lógico, né? Nós precisamos de dinheiro para viver, para sobreviver, não sejamos hipócritas. Mas precisamos estar contentes com aquilo que o Senhor nos concede. E estando contente, nós temos, então, essa prosperidade. Temos satisfação. Precisamos ficar correndo igual doido atrás do vento. E tem um outro texto também que eu creio que vai agregar ainda mais. Mateus 5, lá na Bem-aventuranças, o Senhor vai dizer assim: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, aonde ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Contentamento. Essa é a palavra-chave a respeito da prosperidade para nós, que fomos salvos pelo Senhor. E Ele nos concede esse contentamento. E é tão lindo você ficar sabendo de algumas situações aonde o corpo socorre aquele irmão que talvez esteja necessitado de alguma situação, seja financeira, seja de qualquer forma. Ali nós vemos então a mão do Senhor agindo no meio do seu povo. Irmãos, o Senhor nos concede todas essas coisas muito mais abundante do que aquelas que o mundo pede. E como eu disse, pode ser que talvez as pessoas do mundo consigam alguma coisa, porque a palavra nos ensina que há uma medida da graça comum a todos os homens. Talvez eles consigam um pouco mais de riqueza, de saúde, mas fora de Cristo, tudo isso é ilusão. Tudo isso é passageiro e momentâneo. Mas para nós, essas dádivas, paz, saúde, amor, prosperidade e tantas outras, têm caráter eterno, por conta daquele que fez a obra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quão maravilhoso é saber que nós recebemos tudo isso, desse Senhor que é soberano, que é aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Meus amados irmãos, esse Senhor não merece o nosso louvor, a nossa adoração? Claro que sim. Por isso que eu pedi para os irmãos então guardarem no coração aquele texto de Isaías no capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse capítulo todo aqui vai falar da soberania do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, aqueles que esperam, aqueles que estão em comunhão com o Senhor, ainda que haja qualquer dificuldade, eles continuarão caminhando, porque aquele que sustenta eles é muito maior. Irmãos, olhem no verso 12 também desse mesmo capítulo. E aqui nós vamos ter um vislumbre, é lógico, com palavras poéticas, de quem é esse nosso Deus, de quem é esse nosso Senhor. A palavra vai dizer assim: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Irmãos, parem para pensar nisso. Quem recolheu todas as águas da terra na concha das suas mãos? Pensa no tamanho dos oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico. O nosso Senhor é aquele que recolhe na concha de suas mãos todas as águas desse planeta. É aquele que conta a palmos os céus. Nem o cientista sabe qual que é o tamanho desse universo.
E o nosso Senhor é esse que sabe o tamanho, que conta palmos os céus. É aquele que pesa toda a montanha, enfim, que sabe o peso de cada uma. Esse é o Senhor que conhece todas as estrelas, que sabe de cada uma e a chama pelo nome. Esse é o nosso Senhor. Por que eu não esperaria nesse Senhor tão maravilhoso? Irmãos, há muita falta de fé no nosso coração. Que possamos de fato esperar nesse Senhor maravilhoso e confiar nele, porque Ele é grandioso. E a obra dele preparou tudo isso para nós. Nós não precisamos pedir mais nada disso. Talvez o único pedido que nós devemos fazer para o nosso Senhor é, como nós cantamos, não é? Eu quero mais e mais de Cristo. Quero mais e mais do caráter dele formado em mim. Quero mais e mais caminhar com esse Senhor, ser moldado à imagem e à semelhança dele. Talvez um único pedido válido seja aquele mesmo pedido que está lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 15, quando Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Então, o nosso pedido talvez válido é: Senhor, se no ano que vem o Senhor não for conosco, nem nos mande para lá, nos recolha agora. Irmãos, que nós possamos esperar e depender desse Senhor que é maravilhoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.